Noite. Tem alguém por aí já? Boa noite. Isabelle? Isso? Prazer, tudo bem? Prazer, joia? Como é que é a sua turma, Isabelle? Eu tentei tirar a relação hoje do número de alunos, não consegui. São quantos alunos? Você sabe? Nossa, eu não vou conseguir saber agora, porque muitos saíram, muitos não estão participando, não tem como ter um controle, não. É. Breno, Raquel, estão Boa aí? noite, Boa noite, tudo bem? tudo bom? Boa Eu tô sem a noite, lista. É Raquel? sou a Raquel. Ah, eu tô sem a lista de vocês, porque eu tentei tirar no diário, mas não consegui. E Tá aí a tudo bem. gente vai conversando assim, depois eu espero conseguir tirar a lista para a gente poder ver os nomes de vocês direitinho. Tá bom. Maneira difícil de se conhecer, né? A senhora vai dar aulas escuras agora, né? Não tem jeito. É Saulo, Aline, Breno? Breno, É Maria Laura, Aline, trocar aqui Maria o Laura. nome. Ah, tá, é porque tem Saulo. Tá bom, Maria Laura? Porque é meu filho que vê a aula Ah. online aqui no meu celular. Então é isso. Nós podemos marcar, eu não sei a turma, o tamanho da turma, o nosso horário é 7 horas. Se vocês quiserem uma brechinha para poder se organizar, porque o Zoom é muito rápido, né? E se vocês preferirem entrar às 7h10, aí vocês vão me falando como é que a gente vai se 7h30 é organizar. bom. Hã? 7h30 é bom. É. A gente vai definir as coisas hoje. O horário, né? A instituição, ela definiu 2 horários. Um começando às 7 e o outro começando às 21. Eu achei muito longo o intervalo, enorme. Então, a gente pode pensar, como a segunda é só nossa, a gente pode pensar uma forma melhor para todo mundo, tá? E aí o Breno está sugerindo 7h30, se a gente quiser fazer 2 Zooms diretos, ou com um intervalo bem curtinho de 5 minutos, né? Porque terminar um Zoom 7h20 e voltar 9 horas, todo mundo vai desanimar, não é isso? Não é? Eu acho que sim, né? Ô, gente, então vamos lá conversando. Meu nome é Gisele, eu sou terapeuta ocupacional. Eu trabalho com a psicologia há mais de 12 anos. Eu sou professora há 30. E sempre dei aula sobre as disciplinas da neuro, né? Eu dou todas as disciplinas da neuro, neuroanatomia, neurofisiologia, neuropsicologia, psicopatologia. E eu estou muito próxima do curso de psicologia, porque eu trabalho no CAPS de Divinópolis, que é o Centro de Atenção Psicossocial, há mais de 20 anos. Então, eu estou na área da saúde mental, que me aproxima muito da área da psicologia. Tá? Vocês tiveram neuros com a Karina, Sim. né? Ela deu neuroanatomia e neurofisiologia. E essa Tem mais nossa um livro aí que ela deu. eu acho que deve ter sido complicada a neurofisiologia online, né? Mas foi possível. Eu também vou tentar, porque eu sou uma professora das antigas que adoro um quadro. Então, eu adoro desenhar córtex, eu adoro desenhar as áreas de projeção e associação. Então, a gente faz muito desenho na minha disciplina. Eu vou ter que me reinventar com vocês aqui dessa forma mais online. Mas a gente vai tentar caminhar. Eu creio que do meio para o final do ano talvez a gente volte. E aí a gente se conheça pessoalmente. Tá? A nossa disciplina, então, ela dá continuidade a essas da Karina. A Karina trabalhou as neuros básicas. E aí a gente vai entender como que essas neuros da Karina, como que a anatomia e a fisiologia, né? Como é que elas caminham para a gente pensar, raciocinar sobre o pensamento, o comportamento e o sentimento humano. Então, a neuropsicologia ela vai trabalhar isso, a questão
como que o ser humano, né, ele vai utilizar esses recursos neurológicos para ter uma produtividade de vida no sentido da intelectualidade, da cognição, do comportamento e da emoção. Então, a neuropsicologia trabalha por aí, tá? É bem interessante, é uma disciplina que eu gosto muito de dar. A gente vai compreender todas as funções psíquicas mediante uma visão mais neurobiológica, ok? Vocês estão me ouvindo? Vocês estão me ouvindo bem? Sim. Ok? A imagem está meio ruim porque eu estou usando dois Zooms. Um vai ser para o PowerPoint e um para mim, ok? Tá ok. Como toda disciplina, a gente tem que começar a discutir o plano de ensino. Hoje é o primeiro dia de aula. Vocês estão iniciando o quarto período, né? A nossa primeira aula do semestre. E eu acho importante toda disciplina ela começar com os objetivos do nosso curso. O que a gente vai ver, o que a gente pretende trabalhar, como que é a forma que eu gosto de trabalhar, como é que vão ser as nossas pontuações, as nossas avaliações. Vocês receberam aquela cartilha da FANS, né? Ela está bem descritiva, falando como é que vai ser o nosso semestre. E aí a gente vai ver um pouco específico da nossa disciplina. Ok? Ok. Então, vamos lá. Vamos ver se meu PowerPoint passa, né? Então, o que acontece? A gente vai ver a ementa da nossa disciplina é a relação entre a neurofisiologia, que vocês acabaram de ver com a Karina, e os processos psicológicos básicos. Tá? Então, a gente vai ver, vai entender, vai compreender os processos psicológicos básicos a partir da neurofisiologia. Então, a gente vai ver a organização funcional do sistema nervoso central e as funções psíquicas. Tá? O estudo do comportamento e das alterações mentais sobre o enfoque neuroestrutural e neurofisiológico. Então, é por isso que eu preciso que vocês estejam com todo o sistema nervoso muito claro, assim, tem que estar bem fresquinho na memória, porque a gente vai falar o tempo todo de localizações neurológicas. Então, é por isso que a primeira unidade nossa é fazer uma revisão rápida, mas eu preciso rever, eu preciso que vocês consigam ter em mente claramente a neurofisiologia para entender a neuropsicologia. Ok? Eu acho que esse semestre foi um semestre conturbado, o anterior, eu sei disso porque eu estava dando aula para o quinto, né, da psicopatologia, e eu imagino também que não deve ter sido fácil para vocês discutir neurofisiologia, tá? Nada fácil. A gente vai estudar o comportamento e as alterações mentais sobre o enfoque neuroestrutural e neurofisiológico, por isso que eu estou falando que é importante que vocês tenham a neurofisiologia e neuroanatomia clara, porque, por exemplo, a gente vai falar um pouco de afasia, apraxia, a gente vai falar de algumas disfunções neurológicas que o neuropsicólogo trabalha, e eu vou estar falando o tempo todo da localização dessa lesão. Então, você tem que sacar lá de onde que eu estou falando, tá? A gente vai ver avaliação neuropsicológica, técnicas de entrevistas, e vamos trabalhar conceitos atuais da neurociência, que é o que está bombando hoje, né? É uma área que tem tido grandes avanços. Eu formei em terapia ocupacional em 88. À época, a gente estudava muito neuro. Eu sempre gostei de neuro, meu mestrado é em neuro, eu tenho 3 pós em neuro, comecei o doutorado em neuro, tudo meu é neuro. Mas a gente não estudava neurociência como a gente estuda hoje. Anteriormente, a gente estudava a neuro por neuro, a neuroanatomia, a neurofisiologia, a neuropsicologia, mas a gente não tinha essa amplitude da neurociência que a gente tem hoje. Então, vocês têm recurso demais para estar envolvidos nessa questão da neurociência hoje, né? E, sem sombra de dúvidas, é uma das áreas que tem tido maior repercussão em termos de pesquisa, inclusive no Brasil. A gente tem muitos neurocientistas famosos e muito bons.
Inclusive a Suzana, que foi a que descobriu o número de neurônios, né? A Suzana é uma neurocientista brasileira e foi ela que descobriu o número de neurônios, que são 86, né? A gente ficava em dúvida. A gente tem, né? Eu tenho um livro 100 bilhões de neurônios e foi a Suzana que descobriu que são 86. Então a gente tem muita gente boa da neurociência. Então a gente vai pegar alguns conceitos da neurociência também para estudar o comportamento humano, ok? Essa é a nossa ementa. Qual que é o objetivo da disciplina? Relacionar neuroanatomia e neurofisiologia com as funções psíquicas básicas. A gente vai entender o psiquismo humano com uma visão bem biológica nesse sentido, ok? Vocês são alunos da psicologia. Eu sei, eu dou aula para psicologia há mais de 10 anos. Mas o psiquismo, a gente tem que dar conta de fazer uma leitura do psiquismo também sob uma ótica biológica. É por isso que é importante a neuroanatomia e a neurofisiologia, né? Então, quando vocês fizeram a disciplina com Karina, no primeiro e no segundo, talvez vocês não compreendessem a importância dessa disciplina para a prática profissional de vocês. Isso vai ficar claro agora na neuropsicologia, tá? Compreender as bases neurais da consciência, da atenção, sensação, percepção, cognição e memória. Propiciar o estudo das relações entre cognição, comportamento humano e as funções cerebrais preservadas e alteradas, embasadas no raciocínio clínico, psicológico. E fornecer noções conceituais sobre neuropsicologia, objetivos e indicações da avaliação neuropsicológica. Buscar uma visão integrada e contribuir nos processos diagnósticos diferenciais e planejamento de condutas e tratamento. Esses são os objetivos da nossa disciplina. É óbvio, né, que nós vamos fazer isso num semestre muito atípico. Por exemplo, eu dou aula, essa disciplina é uma disciplina de 80 horas. A gente precisa de 4 horas semanais para trabalhar tanto conteúdo. E esse semestre vai ser um semestre um pouco atípico, porque a gente vai ter 2 Zooms. A gente pode até prolongar esses Zooms, mas assim, é um curto período para a gente ver tanta coisa. Mas a gente vai tentar ver o básico, porque aquele entre vocês que optar por trabalhar com neuropsicologia, e eu não estou puxando a sardinha para o meu lado, é uma área que está crescendo muito, muito, por causa das doenças neuropsicológicas infantis. A gente está com uma onda enorme aí de TDAH, autismo, demências, e a gente tem tido muita demanda para a neuropsicologia, muita. E eu conheço muito neuropsicólogo que tem trabalhado muito e ganhado muito dinheiro nessa área. Então, é uma área em ascensão, porque é uma área que, como a neurociência está caminhando a passos largos, por causa da tecnologia, por causa das pesquisas, a neuropsicologia está indo, né, na onda, então tem tido uma demanda muito grande e um retorno, né, profissional muito bom. Ok? E aí eu dividi a disciplina em unidades, para ficar mais fácil. Essa primeira unidade que a gente começa hoje, eu vou tentar fazer uma breve revisão da neuro. Inclusive, nesse agosto, a gente vai ter APSs. A segunda-feira foi sorteada com 4 APSs. Então, a gente vai ter que fazer atividades. E uma delas, que eu já vou postar para vocês, o que eu estou pensando? Eu estou pensando da gente já adiantar as coisas, para não ficar tanta tarefa para frente. Eu pensei em já dar uma atividade para vocês a partir de amanhã. Pequenas revisões da neuro, né? Que são pequenos exercícios, para vocês irem retomando as questões básicas da neuroanatomia, da neurofisiologia, e isso já valeria como pontos para nossas atividades e também valeria como APS, tá? Eu não sei como é que os outros professores trabalham com vocês. Eu normalmente uso a APS como o próprio exercício avaliativo, tá? Então eu já considero a APS como exercício avaliativo, para não ficar quietando de coisa para vocês fazerem, tá?
Então, a minha proposta é que a gente já comece a fazer esses pequenos exercícios de revisão, que aí eles já valeriam pelas APS e valeriam nota, que seria essa primeira unidade, que é a gente dar uma retomada nas questões básicas da neuroanatomia e da neurofisiologia. Algum de vocês teve curiosidade de entrar no portal hoje já? Hoje não. Alguém? Não? Eu já postei tudo lá. Tá? Então, hoje à tarde, eu já postei o plano de ensino e já postei 3 arquivos que chama Neurobiologia aplicada à neuropsicologia. 1, 2 e 3, que é uma revisão da neuroanatomia. Tá? Então, depois vocês recorram ao portal que já está tudo lá. A E sem unidade atividade, no caso? Não, lá não tem atividade, lá são os PowerPoints. Tá? Lá só tem os PowerPoints com os conteúdos. É neurobiologia aplicada a... Neuropsicologia. São Tá, 3 obrigada. arquivos, 1, 2 e 3. E está lá também o nosso programa de ensino, o plano de ensino. Tá? Aí, depois que a gente passar por essa revisão, a gente entra para a neuropsicologia. Aí a gente vai estudar um pouquinho sobre as questões da neuropsicologia propriamente dita, tá? A terceira, a gente vai estudar cognição, comportamento e atividades do sistema nervoso central, neuropsicologia e aprendizagem e o funcionamento cognitivo normal e patológico. A 4, a gente já entra na questão mais prática das avaliações neuropsicológicas. Como é que você elabora relatório, o que você vai usar para trabalhar as questões da neuropsicologia praticamente, assim, na prática, né? O que seria possível da gente trabalhar em termos da avaliação neuropsicológica. Então, como vocês viram, as 4 unidades, elas vão caminhar no sentido da compreensão. Primeiro, a gente vê neuroanatomia e neurofisiologia. Como é que a gente trabalha dentro da neuropsicologia a cognição e as funções psíquicas básicas. E aí a gente vai aprender a fazer uma avaliação dessas funções psíquicas básicas. Tá? Vocês lembram? Vocês já estudaram quais são as funções psíquicas básicas? Sabe, Breno, Isabelle, Raquel? Atenção, memória. Isso. Fugiu. Consciência, atenção, orientação, memória, cognição, volição, né? Aí a gente vai ver comportamento. Então, a gente vai ver todas essas funções que são psíquicas, na verdade, elas têm uma origem neurobiológica. E aí a gente vai conseguir aprender como que eu avalio isso para que eu possa ver, de fato, o meu paciente. Aquele paciente que tem uma disfunção na fala, disfunção no comportamento, na atenção, no comportamento da hiperatividade, que é a inquietação psicomotora. Então, a gente vai tentar, na disciplina, discutir a neurologia, né? Como que eu consigo pensar o comportamento humano, o pensamento humano em relação às questões neurológicas, tá? E a distribuição de pontos, ela vai ser comum a todas as disciplinas. A gente agora, nesse segundo semestre, a gente volta para aquela proposta avaliativa que a gente já usava ano passado, que é 5 de exercícios avaliativos agora na primeira, atividade disciplinar 5, avaliação formal 15 e 25. A segunda etapa totalizando 30 e a terceira etapa totalizando 45. Esses exercícios que eu já estou propondo para vocês seriam esse exercício avaliativo de 5 pontos, que eu também já vou considerá-los para a APS, tá? Se a gente achar que está assim, meio antecipado demais, não precisa ser amanhã, não. Eu posso mandar semana que vem, não tem problema algum. A gente tem alguns livros que são básicos para nós. Esses aqui são os que tem na biblioteca da FANS.
Uma pessoa que eu estudo muito e que a gente usa muito é o Fuentes. Ele tem vários livros, são vários livros da neuropsicologia. Tem o Leandro Malloy Diniz, que foi até ele participou da minha banca do mestrado. O Malloy é muito bom, é um mineiro que tem tido um trabalho de ponta na neuropsicologia aqui em Minas Gerais. Então, à medida eu tenho alguns livros online, eu posso mandar para vocês, porque eu sei que está difícil, né? Acesso à questão da biblioteca. Eliane, tudo bem? Tudo? Eu sou Gisele, tudo bom? E aí a gente vai ter, então, Tudo bem. esses livros que a gente vai poder trabalhar. E como eu falei com vocês, eu vou mandando sempre os PowerPoints. Então, todos os PowerPoints que a gente vai trabalhar, eles já estão lá, inseridos lá no portal. Então, quem puder já dando uma olhada, fazendo uma revisão da neuro, já está lá disponível. Tá? Então, vamos lá. Quem está aí? Eliane Gomes, Breno, Isabelle. Quem mais? Gisele, Oi. meu nome é Rúbia, prazer. Ei, Tudo bem? Joia, e você? Tudo jóia. Eu queria dar um recado para a turma que você avisou Pode. aí que já postou no portal seus PowerPoints. Foi. Para poder ter acesso aos seus PowerPoints, tem que fazer a rematrícula. A rematrícula ela ainda não está sendo aceita pela secretaria lá da FANS, assim, a física. Mas dá para fazer a rematrícula online. Que aí o aluno matricula nas disciplinas. É só ir lá no WebGIS e aí vai em matrícula online, rematrícula online. E vai selecionar todas as disciplinas que a gente vai ter nesse período de acordo com aquela grade que foi mandada nos grupos. E aí vai clicar em adicionar. E aí embaixo vai ter li e aceito. Aí vai selecionar o li e aceito e vai já estar inscrito nas disciplinas. Porque senão não consegue ter acesso. Então, o que a gente pode fazer? Até vocês se organizarem, eu posso mandar os PowerPoints ou no WhatsApp, qual que vocês preferem? Pode mandar no WhatsApp, que está todo mundo no grupo. Então, eu vou mandar os WhatsApps, vou mandar os PowerPoints no WhatsApp, que aí fica mais fácil de todo mundo já ter acesso, porque eu acho que vamos aproveitar que vocês estão tranquilos em termos de iniciando agora, com gás, né? Eu espero que sejam animados, entusiasmados, para a gente já começar a fazer essas revisões da neuro e fazer esses primeiros exercícios para ir aliviando vocês mais ao final. Ok? Então, quem está aí? Pessoal, eu tive a oportunidade de ir e fiz a rematrícula presencialmente. Então, assim, quem tiver essa oportunidade também pode você ir. já fez a rematrícula online? Já apareceu as disciplinas? Não. Eu estive na FANS e fui na secretaria e fiz lá, isso que eu estou dizendo. Ah, certo. A presencial. Presencial, isso. Certo. Aí depois... Só que o contrato é só a partir do dia 5 que vai estar disponível no web. No WebGIS. Só que aí, para suas disciplinas aparecer no WebGIS, lá no nota/frequência, você tem que fazer ela online, tem que selecionar cada uma delas, porque senão elas não vão aparecer para você. Entendi. Depois eu mando no grupo como. Porque, inclusive, eu tentei tirar a lista hoje e não consegui. Então, é por causa exatamente disso, né? Está limpo lá, o diário não tem nenhum aluno ainda. Eu não consegui acessar o nome de vocês. Tá? Mais alguém que tenha entrado para me conhecer? Rúbia, Breno, Eliane Gomes, Isabela, Raquel. Patrícia. Patrícia. Entrado no WebGIS, a senhora fala? Aline. O Kleiner também deu boa noite aqui. Cadê você, Kleiner? O Kleiner, ele não fala, ele é mudo.
O Hipólito. Eu coloquei lá no WebG já a matéria, né? É isso que eu estou falando com vocês. Mas eu faço o seguinte, eu mando hoje ainda pelo WhatsApp os arquivos que a gente já começou a trabalhar hoje, ok? Alguma dúvida, alguma sugestão em relação ao plano de ensino? Não, por enquanto ainda está tudo tranquilo. Tranquilo? O que acontece? A gente vai ter que se organizar, a gente vai ter que inventar, né, assim, maneiras da gente conseguir fazer um semestre produtivo, que a gente não sabe quando que a gente vai voltar para presencial. Mas eu vou fazer o possível, né? Como eu falei anteriormente, eu sou uma professora que adoro quadro, adoro, assim, eu escrevo muito em quadro, eu desenho muito, então eu vou ter que me reorganizar mesmo, me reinventar para trabalhar neurobiologia, neuropsicologia sem quadro. Mas nós vamos tentando, tá? Ok? Podemos começar a revisar? Tranquilo? Sim. Então, Sim. vamos lá. Eu não sei se vocês se lembram, mas a principal função do sistema nervoso, a principal, é interagir o ser vivo ao meio ambiente. Isso desde a ameba. Então, a gente tem uma ameba, se você der uma alfinetada na ameba, ela vai reagir àquele estímulo. Ela vai reagir, ela é uma célula única, mas ela tem propriedades que fazem com que ela consiga responder a esse estímulo nocivo. Então, o que ela faz? Ela dá uma saidinha para o lado. Essa saidinha para o lado, quando ela é espetada, é exatamente uma resposta dela ao ambiente. Então, desde a ameba até o ser humano, a principal função do sistema nervoso é interagir o ser com o ambiente. Não é à toa que o folheto embrionário que dá origem ao sistema nervoso é o mesmo folheto embrionário da pele, tá? Que é o ectoderme. Ele que é esse folheto externo, quer dizer, interagir o ser vivo com o ambiente. E o sistema nervoso ele tem 3 funções básicas. Sensitiva, que é responder ao mundo. Motora, a função sensitiva, que é receber o mundo. A motora, responder com comportamento motor. E a função integrativa, que é principalmente no homem a mais importante, no ser humano mais importante, que é a função associativa, que é a função que determina as funções psíquicas superiores, tá? Então, a gente teria 3 funções básicas. Eu recebo o mundo, eu processo o mundo e eu respondo ao mundo. Então, isso tudo mostrando que o sistema nervoso tem como função, então, interagir o ser com o ambiente. Como é que a gente recebe o mundo? Pelos órgãos sensoriais. É extremamente importante porque a gente tem que estudar sensação. A gente vai estudar isso nessa disciplina. Sensação, percepção, cognição. Todo esse raciocínio que a gente faz do mundo, ele começa lá na sensação. Eu recebo o mundo e eu processo o mundo através de uma função integrativa. E eu respondo ao mundo através de uma função motora e do meu comportamento. Então, no frigir dos ovos, a função do sistema nervoso é essa. Ok? Interagir o ser com o ambiente. E aí a gente fala assim, sistema nervoso. Se ele é sistema, a gente tem um corpo, um organismo que é formado por trilhões de células. Essas células, em conjunto, formam tecidos. Os tecidos, em conjunto, formam órgãos. Os órgãos formam sistemas e os sistemas formam o organismo. Ok? Então, quando a gente começa a estudar um sistema nervoso, a primeira coisa que a gente tem que estudar é o quê? A célula. Para eu poder entender o sistema, eu tenho que estudar primeiro a célula, o tecido
entender quais os órgãos que esse tecido forma e depois que eu vou para o nosso... Ai, peraí. A gente está com 10 minutos. Dá para continuar e depois a gente vai... Ô, gente, nós vamos continuar junto, nós vamos continuar... Fala. Emendado, direto? Emendado ou vocês querem intervalo? O que vocês querem? Por mim, tanto faz. Por mim, pode emendar. Eu acho que rende mais, né? Pode ser? Pode ser. Deixa eu ver se eu consigo colocar de novo o negócio, né? Para vocês ir vendo. Tá. E aí, o que acontece? Quais células que a gente tem? Vocês viram isso com Karina. A célula mais importante do sistema nervoso é o neurônio. Mas o neurônio, eu gosto de brincar, que o neurônio é como se fosse a Cláudia Leite, a Ivete Sangalo. É o bambam da história, é a célula fundamental do sistema nervoso. Mas uma Claudinha Leite, para fazer um show, ela precisa de todo um staff. Desde coreógrafo, maquiador, dançarino, músico. Então, vamos colocar que para Claudinha Leite, ela precisa de 50 funcionários para dar um show. É a mesma coisa do nosso neurônio. Eu tenho um neurônio e para cada neurônio eu tenho em torno de 50 a 100 funcionários, que é a neuróglia, que são as células da glia. Tá? Então, o tecido nervoso, ele é formado por quê, então? Ele é formado por neurônios e neuróglia. O neurônio e todas as demais células que dão estrutura a ele para que ele possa trabalhar. Vocês viram isso lá em neuroanatomia. Eu tenho o neurônio, ele tem um corpo, os dendritos, o axônio e as terminações nervosas. Todo neurônio é assim. Ele pode ter formatos diferentes, mas todos vão ter essas partes. Corpo, dendrito, axônio e terminação nervosa. Tá? O corpo dele, a estrutura dele é feita exatamente para que ele possa receber, transmitir e responder estímulos nervosos, impulsos nervosos. Tá? Daí a sua estrutura tem tudo a ver com a sua função. A função dele é receber o mundo, processar o mundo, responder ao mundo. Então, a estrutura dele tem que ser uma estrutura que receba, que transmita e que responda. Por isso que ele tem esse corpo, essa estrutura dessa forma. Tá? Vocês se lembram que para a gente poder... Estou conseguindo passar? O que acontece? Para a gente poder trabalhar com o neurônio, o que acontece com ele? Tem uma coisa extremamente importante que vocês estudaram, que é a sinapse. O que é sinapse? É uma fenda de espaço entre um neurônio e o outro em que ele possa transmitir a informação. Através de quê? De neurotransmissores. Então, toda a condução de impulsos nervosos no sistema nervoso, ela é feita através de uma função eletroquímica. Eu tenho toda uma questão elétrica e tenho uma questão química, que é balizada, né, que é permeada pelos neurotransmissores. É extremamente importante a gente pensar isso, gente, porque quando a gente vai estudar função cognitiva, o pensamento, por exemplo, como é que eu penso? O que é pensar? O que é a mente da gente? Né? O que acontece no meu cérebro que faz com que eu raciocine e tente entender o que a Gisele está falando? Nesse exato momento, estão acontecendo milhares de neurotransmissões, porque vocês estão tentando lembrar o que Karina falava, tentando lembrar o que vocês já leram, tentando associar com aprendizados anteriores o que eu estou falando. Então, nesse exato momento, o seu cérebro está tentando processar, através de neurotransmissores e de sinapses eletroquímicas, aquilo que vocês estão ouvindo eu falar.
tá? Então, é extremamente importante a gente entender como que as informações são conduzidas para a gente poder entender as funções psíquicas. Por exemplo, o que é memória? Como é que eu retenho uma informação no cérebro? Né? É uma questão eletroquímica desses neurotransmissores. Né? Então, a gente vai ver que toda função que a gente vai estudar em neuropsicologia, ela tem uma base que é exatamente uma base neurobiológica. Por isso que é importante a gente dar uma revisada na neuro para ficar mais fácil para vocês. O nosso tempo está acabando. Vocês falaram aí, vocês querem um tempinho ou eu posso já chamar para uma outra reunião? Pode abrir uma outra. Já pode abrir? Tá? Deu notícia aí para vocês que está acabando ou quanto tempo que a gente tem ainda? Falta 4 minutos. Então dá para a gente seguir um pouquinho. Vamos lá. O que acontece? Eu falei com vocês da neurociência brasileira, foi exatamente a Suzana que descobriu que o nosso sistema nervoso tem 86 bilhões de neurônios. Tá? Eles apresentam características enzimáticas e metabólicas próprias, têm diferentes formatos e tamanhos, produzem substâncias químicas e uma coisa extremamente importante que a gente vai estudar, ele tem funções e localizações diversas e específicas no sistema nervoso. E aí, aquilo que eu falei com vocês, uma ameba, quando a gente dá uma cutucada numa ameba, por que ela recebeu a cutucada que eu dei? Porque ela é uma célula excitável, né? E aí, com milhões e milhões e milhões de evolução, quando a gente estuda a filogênese do sistema nervoso, a gente vai ver que passou por uma série de cadeias de seres até chegar no ser humano e a gente continua com uma célula excitável, que nem a ameba, que é o nosso neurônio. É uma célula altamente excitável. Para ela ser excitável, ela tem que permitir, a membrana plasmática dela tem que permitir a propagação do impulso. Então, é por isso que a gente tem a bomba de sódio e potássio. A gente tem no corpo todo, mas ela é altamente especializada a nível neural. Tá? Então, quando a gente fala de sinapses, a gente fala de propagação de um impulso nervoso, a gente está falando de uma questão eletroquímica que vai fazer uma bomba de sódio e potássio. Tá? Então, a gente tem aí, olha, o desenho, né? Existem algumas formas da gente pensar. A gente vai ter um bombeamento para dentro e para fora, né? E o tempo todo esse vai bombear, e a partir do momento que eu tenho uma bomba em atividade, eu tenho um impulso nervoso se propagando. Acabou o impulso nervoso, a bomba vai ceder. A bomba para até que inicia um novo impulso nervoso. Então, a membrana plasmática do neurônio, ela transporta ativamente do líquido extracelular para o interior. E do interior de volta para o extracelular. Então, é a bomba de sódio e potássio que joga o sódio para fora, enquanto o potássio é levado para dentro. Tá? Tem um outro esqueminha aqui para a gente terminar. Ó. Ele é assim, ó. Ele vai, a partir do momento que o impulso nervoso se propaga, o sódio entra e o potássio sai. O sódio entra e o potássio sai. Tá? Por que eu estou falando disso? É uma questão muito química, mas é importante a gente entender que todo o processo psíquico nosso vai depender disso. Falta menos de 1 minuto, Gisele. Oi? Falta menos de 1 minuto. Tá, eu vou parar aqui e aí a gente vai abrir uma outra reunião, ok? Aguardem que eu vou mandar o link para vocês. A turma de vocês é grande.